Vamos entender sobre a estrutura básica do balanço patrimonial? Seja muito bem-vindo a este vídeo, porque eu, professora Stephanie Kalink, estou aqui para te ajudar a entender melhor da contabilidade. Antes da gente entrar a fundo no balanço patrimonial, eu preciso ressaltar que você vai precisar, antes de mais nada, saber qual é a norma contábil que é necessário utilizar para cada cliente, para só daí, em posse da norma, você entender a estrutura básica do balanço patrimonial. É claro que, de forma geral, já existe uma estrutura básica, independente do tipo de empresa, mas mesmo assim é necessário que você saiba que norma você precisa aplicar para os seus clientes, para daí, então, você acessar essa norma, abrir, entender o que é exigido de um balanço patrimonial para aquele seu cliente e aí sim começar a elaborar essa demonstração contábil. Hoje em dia, é claro, o balanço patrimonial é feito de forma automática nos sistemas contábeis, mas você precisa saber se o seu sistema contábil, o sistema que você está utilizando hoje para os seus clientes, realmente traz a estrutura correta. Então vamos lá, imagine a seguinte situação. Você tem um cliente do Simples Nacional que você precisa elaborar as demonstrações contábeis. Qual é a norma contábil que você vai precisar utilizar para esse cliente? Você sabe? Você nem sabe que empresa do Simples Nacional precisa ter contabilidade e elaborar demonstrações contábeis? Não tem problema, eu estou aqui para te ajudar com isso. Então, sim, empresas do Simples Nacional são obrigadas a terem contabilidade e também são obrigadas, então, a elaborar demonstrações contábeis. Uma empresa do Simples Nacional vai utilizar como norma a NBCTG 1002. Daqui a pouco eu já estou aqui com a tela compartilhada, vou te mostrar como chegar até essa norma. Lá dentro da NBCTG 1002, existe então uma seção que trata do balanço patrimonial. E aí você vai entender quais são as contas mínimas, por exemplo, que você precisa ter nesse balanço patrimonial. Além disso, existe uma ITG, uma interpretação disponibilizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem um modelo de balanço patrimonial para essas empresas. Então, olha só que bacana. Você vai ter à sua disposição normas que irão te orientar a como você deve elaborar o balanço patrimonial e ainda te dar um modelo. E assim você vai poder conferir com aquilo que está sendo elaborado pelo sistema contábil que você trabalha aí no escritório. Então vamos lá, primeiro vamos entender como a gente vai buscar essa norma que é exigido para as empresas do Simples Nacional, que foi o exemplo que eu trouxe aqui para você na minha fala. Para você chegar até essa norma, você vai entrar no site do Conselho Federal de Contabilidade, cfc.org.br, e vai clicar aqui em legislação. Na sequência, você vai clicar em normas brasileiras de contabilidade e depois vai aqui em normas simplificadas para PMS. Aqui você vai ter à disposição a numeração das normas. Então, no caso do exemplo que eu dei, uma empresa do Simples Nacional, a gente deve utilizar esta norma aqui, NBCTG 1002, que é uma norma para microentidades. Essa norma dispõe sobre contabilidade para microentidades. São microentidades todas aquelas empresas com receita bruta anual de até R$ 4.800.000 que tenham, então, finalidade de lucro. Ou seja, não é uma norma específica para empresas do Simples Nacional. No entanto, o exemplo que eu trouxe era uma empresa do Simples Nacional e eu sei que uma empresa do Simples Nacional vai se enquadrar nessa norma porque tem receita bruta anual de até R$ 4.800.000 e tem finalidade de lucro. Tá bom? Então, quando eu abro esta norma aqui, eu vou ter à minha disposição ela para baixar tanto em Word quanto em PDF. E aí você pode escolher. Eu até gosto dela em Word porque dá para fazer algumas observações ao longo do próprio arquivo em Word. Mas você também pode, então, baixar a norma em PDF. Aí, eu falei que existia uma seção. Lembra que falava sobre balanço patrimonial nessa norma? Que tá aqui, ó, é a seção 4. Então, lá na seção 4, nós vamos ter informações sobre o balanço patrimonial de uma microentidade. O que deve ter no balanço patrimonial de uma microentidade? Vamos até essa seção para você entender e juntos a gente compreender o balanço patrimonial. Na seção 4, vai trazer para gente as contas mínimas que nós devemos incluir no balanço patrimonial dessas empresas. Então, a gente tem lá caixa e banco,
banco, aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, estoques, despesas antecipadas, tributos a recuperar, investimentos societários, ativo imobilizado, ativo intangíveis. Todas essas contas mencionadas são contas de ativo, mas o balanço, além de ativo, também tem passivo e patrimônio líquido, que são as contas que vêm na sequência. Fornecedores e outras contas a pagar, tributos a recolher ou a pagar, empréstimos e financiamentos, provisões, são contas todas de passivo, de obrigações. E na sequência a gente tem as contas de patrimônio líquido, de PL, capital social, reservas de capital, reservas de lucro, lucros ou prejuízos acumulados. É claro que aqui, e menciona muito bem a norma, que a gente deve apresentar no balanço patrimonial subcontas, contas adicionais, cabeçalhos, subtotais do balanço patrimonial, para a gente ter de fato a estrutura condizente com o balanço patrimonial. E também menciona para a gente nessa norma o que seria um ativo e um passivo circulante e um ativo e um passivo não circulante. Porque no balanço patrimonial, nossa estrutura é ativo, passivo e PL, e o ativo e passivo são divididos em circulante e não circulante. Fica dentro do ativo circulante e do passivo não circulante aquilo que eu tenho, então, que eu espero, então, a receber ou a pagar, receber se for ativo, a pagar se for passivo, dentro de um período de 12 meses. Então, vamos ver o que a norma fala para a gente. A microentidade deve classificar como circulante um ativo quando espera receber seu valor, vendê-lo ou consumi-lo nos próximos 12 anos da data das demonstrações contábeis. Ou seja, se eu tenho um cliente que elabora as demonstrações contábeis uma vez por ano em 31/12, vai ficar no ativo circulante tudo que vencer até 12 meses após essa data de 31/12. Então, vamos lá, se eu estou em 31/12, fazendo o balanço de 31/12 de 2023, fica no ativo circulante tudo que eu tenho a receber até 31/12 de 2024. Quando eu olho para o passivo, olha o que a norma diz. E um passivo eu vou classificar como circulante quando eu espero liquidá-lo nos próximos 12 meses da data das demonstrações contábeis. Então, se eu tenho uma obrigação a pagar até 31/12 de 2024, se eu estou elaborando, então, um balanço de 31/12 de 2023, essa obrigação ficará como um passivo circulante. Todos os outros ativos e passivos serão classificados como não circulante. E por fim, a seção 4 de balanço patrimonial diz que a empresa, a microentidade nesse caso, deve evidenciar no PL o capital social integralizado, as reservas de capital, as reservas de lucros, e se não for sociedade por ação, se não for uma SA, também vai evidenciar o lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Por que tem essa ressalva se não for uma SA? Porque nas SAs nós não podemos ter no balanço patrimonial a conta lucro acumulado, mas qualquer outra empresa a gente pode então deixar lucro acumulado no balanço sem ter problema algum. Então veja que a seção 4 da NBCTG 1002 ela é bem pequena, mas além desta norma, eu também te oriento a entrar na ITG 1000, que tem um modelo de balanço patrimonial. Então vamos lá? Você vai entrar, lembra, no Conselho Federal de Contabilidade, legislação, normas brasileiras de contabilidade, normas simplificadas para PMS. E aqui você vai abrir a ITG 1000, é a primeira que está aparecendo aqui para mim, vai baixar ela em Word ou também você pode acessar ela em PDF. Aqui, nessa ITG, nessa norma, existem modelos não só de microentidade, que é aquelas empresas que a gente viu lá que utilizam a NBCTG 1002, mas também para pequenas empresas. Logo, se você tiver na sua carteira de cliente pequenas empresas, é também a ITG 1000 que vai trazer modelos. Tem modelo de balanço patrimonial, modelo de demonstração do resultado, de DMPL, DFC, enfim, vale a pena você parar para olhar essa interpretação, que também traz para a gente plano de contas. Já que a gente está falando de uma empresa do Simples Nacional e toda empresa do Simples Nacional é uma microentidade, a gente vai abrir o anexo 8 que está na norma, que é
o anexo que fala do balanço patrimonial para microentidades. Então, vamos lá para o anexo 8. Vamos descer até o anexo 8 da norma para a gente ter acesso a esse modelo. O que eu oriento que você faça? Que você depois possa abrir, então, o balanço patrimonial que sai do sistema contábil que você utiliza para você fazer a checagem, a conferência. Então, aqui tem um modelo. Tem que ter o nome da empresa, o CNPJ, a informação de que é um balanço patrimonial e qual o período. O balanço patrimonial gerado pelo sistema contábil que você utiliza tem que ser de forma comparativa, sempre 2 anos. Então, vamos lá, quando eu for elaborar o balanço de 2024, eu vou ter que ter 2024 e 2023, sempre 2 anos comparativos, tá? É uma exigência. O único ano que não é exigido essa comparabilidade é no primeiro ano de implantação da norma. Então, se é a primeira vez que a empresa está usando a NBCTG 1002, não tem como trazer a informação do ano anterior comparativa se antes se usava uma outra norma. Mas, tirando isso, é obrigatório, então, sempre trazer a informação comparativa. E já adianto, muitos sistemas contábeis não têm essa opção de comparabilidade. Então, já dá uma olhada aí no sistema que você utiliza, está trazendo. E aí vem o modelo ativo, ativo circulante, as disponibilidades, que é caixa, banco, aplicação financeira, clientes, outros recebíveis, estoques, despesas do exercício seguinte. Aí vem ativo não circulante, com o grupo ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado e ativo intangível. E aqui tem as contas. Do lado do passivo, temos passivo circulante. Dentro de passivo circulante, salários e encargos sociais, fornecedores, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, outras obrigações. No passivo não circulante, obrigações com terceiros, obrigações fiscais, obrigações com partes relacionadas. No PL, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, lucro ou prejuízo acumulado. Lembrando que o balanço patrimonial sempre tem que ter assinatura do profissional contábil, registrado no Conselho Regional de Contabilidade e do administrador da empresa. Nem sempre você vai ter todas essas contas para incluir no balanço patrimonial de todos os seus clientes, porque se não tiver movimentação na conta, não vai ser apresentado no balanço patrimonial. No entanto, nem movimentação e nem saldo, é claro. No entanto, eu chamo a atenção para algumas coisas. Veja só que dentro do grupo salários e encargos é que a gente coloca 13º salário e férias. E vejam que não tem o nome provisão, porque muitas vezes na nossa contabilidade a gente está colocando o termo provisão de férias e provisão de 13º e isso é incorreto. Além de usar o termo provisão, muitas pessoas colocam essas contas no grupo provisão, quando na verdade não pode estar escrito a palavra provisão para férias e 13º e tem que ficar dentro aqui de obrigações trabalhistas. E nesse caso, aqui esse grupo está sendo chamado de salários e encargos sociais. Também poderia ser obrigação trabalhista sem problema nenhum, tá? Então aqui é uma observação que eu estou passando para você. Além disso, se você olhar dentro do ativo, não existe a conta adiantamento de lucro, porque não existe de fato na contabilidade essa conta adiantamento de lucro que muitos profissionais utilizam para registrar aquele valor de distribuição que o sócio vai tirando ainda enquanto o exercício social está acontecendo referente ao lucro do próprio período. Nesse caso, quando existe a distribuição ao longo do período, há a obrigação de se fazer o encerramento do exercício. Então, se todo mês o meu cliente ele quer receber distribuição de lucro, eu tenho que fechar a contabilidade todo mês e encerrar todo mês. Aí vai ser um encerramento não anual do exercício, mas um encerramento intermediário para eu identificar se teve lucro e fazer a distribuição. E aí jamais vou utilizar a conta adiantamento de lucro porque ela não existe na contabilidade. Eu utilizo uma conta que se chama distribuição intermediária, fica dentro do patrimônio líquido. E no final do exercício social eu vou zerar essa conta com a conta lucro acumulado. Então, são algumas coisas para você prestar atenção. Inclusive, eu oriento, além de você olhar o modelo de plano de balanço patrimonial, que você também olhe o modelo de plano de contas, para você conferir, para ver se aí no escritório que você trabalha está ok com o modelo. Você não precisa seguir 100% o modelo, todos os nomes, mas eu tenho certeza que só de fazer esse check, você já vai descobrir várias coisas que talvez você esteja fazendo errado aí no escritório, tá bom? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo aqui, que você possa ter compreendido um pouco mais sobre contabilidade. E se ficou com alguma dúvida, já sabe, pode deixar seu comentário aqui. Até mais!